Bom dia, tudo bem? Nós vamos caminhar para mais uma parte do nosso estudo escatológico e o que já temos construído até aqui, se você lembra das aulas anteriores, nós falamos acerca de todo esse processo, nas últimas aulas, do processo tribulacional, de quem estará na tribulação, como a tribulação vai se processar, e hoje eu quero trabalhar com a última parte do milênio. O que está acontecendo no final do milênio? Nós vimos que, passado o período tribulacional, a segunda vinda de Cristo, conforme descrita nas profecias bíblicas, o estabelecimento do reino, terminamos a aula passada falando sobre algumas características do reino eterno, desse reino milenar, e agora nos cumpre saber o que está acontecendo no final desse período, antes da eternidade, o grande trono branco, o julgamento final e pensarmos então no que vamos chamar do estado eterno, ok? Quero convidar você para orarmos e a partir de então nós vamos caminhar aqui no conteúdo da nossa aula. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um tempo, por mais uma oportunidade de olhar para o futuro, e saber a nossa limitação em compreendê-lo totalmente, mas entender o plano perfeito do Senhor. E nesse sentido, descansarmos pela fé em Cristo Jesus. É por Ele que oramos. Amém. Há um texto bíblico lá na Revelação, em Apocalipse, que diz assim, a partir do capítulo 20, né? E acabados-se, 27, acabados-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E veio um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Capítulo 20 de Apocalipse trata desse estado final. E a gente vai começar conversando na seguinte perspectiva. Por que é importante estudarmos isso? Nós já vimos logo no início das nossas reflexões, lá na aula 1 e 2, de que é importante estudarmos escatologia não por uma natureza especulativa, mas para não sermos ignorantes. Isto é, não entendermos que Deus tem um plano para não nos entristecermos. Pensa especialmente nesses dias de Covid, há uma confusão muito grande porque pessoas estão tristes, estão morrendo. Aparentemente, mais pessoas estão morrendo do que esperava-se morrer. É isso que dá conta os índices, não é? E claro que devemos nos compadecer, devemos nos entristecer. O fato é que isso nos assusta. Então a gente fica como aqueles que não têm esperança. E como nós não temos esperança, nós não temos como oferecer conforto, consolo, ânimo para os outros, não é? E aí ficamos surpresos com essas coisas. Meu Deus, o que está acontecendo? Então Tessalonicenses 4 e 5 vão dizer da importância de entender esses aspectos da escatologia, porque isso vai trazer fortalecimento, edificação.
Apocalipse 22, diz que isso vai trazer alegria ao nosso coração. E aí, há um desafio que nós vamos olhar lá no final da nossa aula, o que é que a escatologia deve nos trazer. Então, vamos entender um pouco sobre o que está acontecendo. Eu quero começar dizendo sobre o que está acontecendo com Satanás durante o período milenar. A Bíblia vai dizer que Satanás está preso no milênio. Ok, e quando ele está preso durante todo este período, o texto que lemos diz que no final deste período milenar, Satanás será solto. E ele solto, então, começa a seduzir pessoas. Quais as pessoas? Lembra? O milênio é feito por dois tipos de pessoas: aqueles que confiam em Deus, os salvos da tribulação que entram no milênio, o Israel que entra no milênio, e também pessoas ímpias que sobreviveram a toda aquela situação tribulacional. Estas pessoas, então, são o alvo de Satanás que vai seduzi-las. E ele, então, organizará uma grande rebelião contra Deus e marchará, segundo o texto de Apocalipse, contra a cidade dos santos. E será derrotado. Mas olha que interessante. Talvez você possa perguntar assim: pera, se Deus está reinando e Satanás está preso, por que uma rebelião? Por que uma grande revolta contra Deus? E se eu ignorar o princípio de Gênesis, da queda, então não faz sentido isso. Mas olha só, a gente tem que entender que Satanás é o Deus desse século. Sim, é o Deus no sentido da mentalidade atuante. Mas o pecado não tem a ver com Satanás. Então, o meu pecado é de minha responsabilidade. Por exemplo, não havia Satanás no Éden, presença do maligno, e Adão e Eva pecaram. Não havia essa tentação como nós temos hoje. Então, o que isso vai nos mostrar é de que a natureza pecaminosa do indivíduo, ela é capaz de fazer coisas incríveis contra Deus. O que Satanás faz, ele não é o causador do pecado, ele não é o motivador, ele não é o autor, ele só incentiva homens como você e eu caídos. Então é isso que ele vai fazer. E então ele vai usar o mesmo argumento ou o mesmo tipo de ação que acontece lá no Éden, que é seduzir. Paulo diz que Adão e Eva ali no Éden, Eva é seduzida, há um encantamento. E ele vai usar essa mesma situação e vai lutar contra Deus e a cidade santa. Ele o organiza e então ele é derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Então, só para a gente lembrar a nossa cronologia, nós começamos lá em Daniel, nas profecias das 70 semanas, falamos desse período que incluiu o ministério de Cristo, sua morte, todo esse processo histórico da era da igreja, período tribulacional, e a gente está aqui, não é? Passado o milênio, nós estamos aqui nesta rebelião final. E o que precisamos entender? Nós estamos nas portas do estado eterno, ou na porta da eternidade. Literalmente, aquilo que a Bíblia vai dizer como sendo o final do mundo, o final de todas as coisas, ok? E o que está acontecendo aqui neste tempo? O que acontece aqui? Então vamos lá. O que acontece aqui é o que nós aprendemos na Bíblia chamado da segunda ressurreição. Apocalipse vai nos dizer. O que é a segunda ressurreição? Bom, lembra que quando a Bíblia fala da primeira ressurreição, ela está falando da ressurreição dos santos. E esta primeira ressurreição é um período que acontece ali no arrebatamento e
nesse período tribulacional. A segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que não estavam na primeira. Quem são esses? Os ímpios, os pecadores, aqueles que não creram, não confiaram e nem ou não dependeram da graça salvadora de Cristo. E para que essa ressurreição? Por quê? O que a Bíblia diz é que os salvos ressuscitam para estar na presença de Deus. Mas aqueles que não têm a Cristo ressuscitam para ouvir de Deus o julgamento final. Aquilo que a Bíblia está dizendo, vi os tronos, os que estavam lá diante de Deus. Os mortos foram julgados, capítulo 20, versículo 11, 12, 13 até o 15. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Então, a segunda ressurreição é a ressurreição para o grande julgamento, ou chamado julgamento do trono branco. Uma coisa interessante, quando eu penso no grande julgamento, é de que, diferente do julgamento que é feito para o cristão, o julgamento das nossas obras, o julgamento de galardão, o grande julgamento de Apocalipse 20, não há defesa, é um julgamento de veredito. É chamado de julgamento, mas na verdade é o veredito final, é quando o Senhor simplesmente aplica a sua justiça, a afirmação de que tudo aquilo que foi dito, falado, cumpriu-se. Não há advogados de defesa, não há palavra dos que estão ouvindo, eles simplesmente estão em pé diante de Deus, ouvindo a sua condenação, não é? Então olha que interessante, quem será julgado? Os que morreram sem Cristo, aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Qual é o critério desse julgamento? Simples, as suas obras. Quais as suas obras? As obras de não receberem, de não acolherem, de não acatarem e não servirem a Cristo. Então, esta é a obra de julgamento. Então, todos aqueles que, no Velho Testamento, não confiaram na promessa, e todos aqueles que, após a vinda de Cristo, não confiam no que aconteceu, esses comparecerão diante de Cristo para ouvir a sua condenação. Qual é o destino desse julgamento? A segunda morte, ou aquilo que a Bíblia fala da morte eterna. Como é a morte eterna? Bom, a gente já falou lá atrás um pouco de que é um estado de ausência completa da presença de Deus, ok? Então, o que está acontecendo aqui é uma preparação para o estado eterno, não é? Satanás é liberado, há essa rebelião, Satanás com o seu grupo é derrotado, não é? E a terra então é purificada. E aqui nós vamos entrar naquela parte onde o apóstolo Pedro vai dizer que céus e terra serão purificados porque estão guardados para o fogo, para a destruição final. Aqui é o momento em que as coisas terminam. Aqui é o momento em que tudo se encerra e a terra, como nós a conhecemos, então, será uma página passada, será retirada de cena. E nós estamos nos preparando para aquilo que chamamos do estado eterno. Então, é importante a gente entender isso, porque quando eu olho para essas profecias, eu vou lembrar o seguinte: a terra que nós estamos vivendo foi amaldiçoada por Deus. Maldita é a terra por tua causa, não é? Então, o último vestígio dessa maldição vai acontecer após o período milenar, onde a terra deixará de existir, onde as coisas irão acontecer, segundo Pedro capítulo 3, versículo 10 em diante, né? Essa mesma situação também é descrita em Mateus, em Hebreus, em Apocalipse, né? Então, o que precisamos entender acerca dessa purificação da terra? Estamos falando aqui desse período de julgamento e rebelião. O que precisamos entender? Deixa eu destacar aqui. Primeiro, que o dia do Senhor inclui todo o plano que começa desde o período da tribulação até o novo céu e a nova terra. Então,
Este grande período, que é chamado período do dia do Senhor, que inclui esse grande dia do julgamento, o dia da vitória, esse grande dia, inclui todo esse bloco, desde o arrebatamento até essa purificação da terra e novo céu e nova terra. Então, quando a Bíblia fala desses aspectos, ela está falando de todo esse grande período. Aí você pode dizer, mas é um período muito grande. Sim, quando a Bíblia fala, por exemplo, da igreja, está falando de um período grande também. Então Deus não tem problema com isso. Nós sim. Segundo, precisamos entender por que o fogo. Porque o fogo é empregado ao longo das Escrituras como símbolo de julgamento, como símbolo de juízo, como símbolo de que as coisas não estão bem e Deus vai purificar. Lembra que quando o João Batista está falando, ele diz que ele vai nos batizar com Espírito Santo e fogo. Haveria purificação. E a ideia de purificação é uma ideia muito clara, a figura do fogo, não é? Faz parte dessa construção bíblica da purificação. Em terceiro lugar, devemos observar que Pedro não declara que o dia do Senhor começa com a dissolução da terra atual, mas o dia do Senhor, no dia do Senhor, isso vai acontecer. Olha o que ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos. Então, este período final, marcado pelo fogo, cumpre aquilo que as Escrituras dizem acerca da purificação. Em quarto lugar, a gente vai entender assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, o que nós vamos entender pela profecia bíblica é de que, neste momento de grande rebelião, de julgamento, é quando as coisas de fato se encerram e se abre novos céus e nova terra, ok? E aí a gente vai entender depois desse julgamento o que virá lá na frente, quais algumas das características da eternidade, quais algumas das características do céu. Então, vamos para deixar um pouco agora essa questão do julgamento e vamos olhar lá na frente e pensar como é ou como será, o que a Bíblia fala da eternidade e do céu, ok? Então, passada a tribulação, precisamos da alegria. Quais as características do novo céu e da nova terra? Olha que interessante, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram ou são passadas. E o que estava assentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, e a lista continua grande aí, dizendo, ficarão de fora, não é? A sua parte é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ok. Quais as características do céu? Na verdade, a Bíblia não dá muitos detalhes acerca do céu. A gente vai ler algumas coisas sobre
figuras, metáforas que nos lembram a eternidade. A Bíblia fala de ruas de ouro, de mar de cristal, a Bíblia fala de cidade santa, a Bíblia dá uma descrição do tamanho, da largura, mas não há muita informação na Bíblia sobre o céu. Alguns vão dizer, eu vou lembrar de alguma coisa lá no céu, por exemplo, eu vou lembrar dos meus amigos lá no céu? Eu não sei, a Bíblia não diz. Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. A Bíblia nos dá algumas pistas de que é um estilo de vida distinto do nosso. Por exemplo, quando alguns perguntam para Jesus sobre de quem seria a mulher lá na ressurreição, lembra desse texto? Jesus, a mulher casou, o irmão morreu, casou com o segundo e tal. De quem será? E Jesus diz lá no céu, a discussão é diferente, serão como anjos, e não está falando de sexo de anjo, não, está dizendo que lá no céu há outros valores, há outras circunstâncias que são diferentes, há outras, vamos usar a expressão necessidades ou alegrias, das quais são distintas da que há na terra. Então, eu quero só destacar alguns aspectos do céu. Primeiro delas, a Bíblia diz que uma característica do novo céu e da nova terra é de que é um espaço, é um local de grande alegria. De grande alegria. O que significa? Significa o seguinte, de que a nossa alegria, e claro que a gente gosta de alegria, mas você percebe que os nossos estados de alegria tremenda são muito pequenos. Eu penso que se nós vivêssemos num estado de grande alegria, por quem sabe um dia inteiro, a gente não suportaria. Então, via de regra, a gente tem uma vida normal, feliz, satisfeita, mas aquela explosão de alegria, aquele uau, é pequeno. E nós ansiamos por isso, a gente busca isso, mas isso é pequeno. Porque imagino eu, e isso aqui é uma teoria minha, que se nós tivéssemos isso numa intensidade completa, com a estrutura que temos, nós não nos suportaríamos, não sobreviveríamos. Assim como tristeza. A gente tem tristezas, e algumas tristezas são grandes, mas as nossas tristezas, elas têm períodos de tristeza, ou um estado de tristeza maior. Mas se eu tivesse uma tristeza tão intensa, com uma dor tão profunda, e ela nunca saísse de mim, eu morreria. Então o que a Bíblia vai dizer? De que no céu haverá uma alegria profunda, um estado de alegria. Não é só ser feliz, eu estarei alegre no céu. Haverá uma situação de justiça. No céu não há injustiça. Apocalipse vai dizer sobre isso, não é? A presença de Deus, não há mais dor, não há morte, não há pranto, não há... As primeiras coisas passaram, então não há morte, não há tristeza, há uma situação diferente. A Bíblia fala de que a eternidade tem a ver com um estado de comunhão plena com Ele. Isto é, eu o verei. Como é Deus? Não sei. A Bíblia fala que Deus é espírito, mas não entenda a expressão espírito como alguma coisa que não tem forma. A gente pensa em espírito e associa em vento, né? Então, daí vem a ideia de que Deus é uma força. Não, Deus ele tem uma forma, ele tem, eu só não sei como é. Por quê? Porque a natureza é diferente. Lembra que quando Cristo ressuscitou, os discípulos viram o corpo glorificado. E o apóstolo João vai dizer que nós o veremos, porque teremos um corpo parecido com ele. Então lá no céu nós teremos uma estrutura física, diferente da estrutura material, porque a Bíblia diz que é uma estrutura incorruptível. Então estaremos em comunhão com Deus. Vai ser uma vida de descanso. Claro que não vai ser rede, futebolzinho nas margens do rio de água da vida, mas a ideia de descanso é a ideia de presença, de confiança em Deus, não é? Descanso não é inatividade, descanso é a não necessidade de ter que lutar para fazer as coisas. Esse é o princípio do sábado. 6 dias você trabalha e no sábado descansa porque eu vou suprir a sua necessidade. Alguns não acreditavam nisso e iam trabalhar, então não confiavam em Deus.
uma vida de santidade. Por quê? Porque toda a impiedade será tirada. Uma vida de alegria, uma vida de serviço. Sim, serviço, trabalho, nunca esteve relacionado com o pecado. O que o pecado faz é tornar o trabalho e o serviço algo mais cansativo, mais pesado. Mas o trabalho e o serviço não tem a ver com isso, não é? Uma vida de abundância, uma vida de glória, uma vida de adoração. Às vezes a gente imagina o céu como um grande culto, não é? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é uma vida de adoração. Não é um cultão assim, e a gente vai lá na frente cantar, um grande coro, e todo mundo sentando com as mãos para cima. Essas figuras são interessantes, mas elas não expressam o céu. Algumas coisas mais, né? A Bíblia fala que Jerusalém, descrita aqui em Apocalipse, é a morada do Senhor. De que nela está o trono de Deus, a presença de Deus, e de que as nações virão até ela, trazendo a sua glória e a sua honra. Você lembra quando Salomão, com toda a sua glória, a Bíblia conta que a rainha de Sabá vem até ele? Então essa ideia de que nós vamos aprender de Deus e vamos conhecê-lo com tanta profundidade que nós vamos entregar a Ele as nossas glórias, nós vamos entregar a Ele tudo que temos, porque ficaremos encantados com Ele, né? Alguma coisa mais sobre a Jerusalém celestial? A Bíblia diz que há uma árvore da vida, e a árvore da vida, a sua folha é saúde para os povos, e de que ela tem 12 frutos, fala de rio da água da vida, fala de que será uma cidade maravilhosa, grandiosa, não é? A pergunta que a gente tem que fazer, então quem é que vai morar lá nessa cidade, não é? Muito bem, quem habitará esta nova terra? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então nós temos pelo menos 2 tipos, ou 3 tipos de identificação na Bíblia. Primeiro delas, a gente pode pensar em Israel. Israel é o povo de Deus? Sim, de acordo com a aliança. Quando eles recebem a Cristo, herdam a vida eterna. Outros povos? Sim, nós. Nós somos a igreja que fomos alcançadas. É o ramo que foi cortado e enxertado, não é? Então, uma nova criação, pessoas que estão nascendo, ambos os povos, um povo, não é? Então, este povo herdará e habitará a terra prometida. Então, olha aí novamente, né? Plenitude de vida, de autoridade, de saúde, de segurança, de serviço, de comunhão, de luz, de vitória, não é? Esta é a característica do céu. Alguém vai perguntar, mas será que eu vou reconhecer meu pai, minha mãe, em momentos de tristeza, de funeral? A gente fala assim, eu vou encontrar com ele no céu. Bom, primeiro precisamos dizer que não há nenhuma passagem na Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que nós vamos conhecer Deus e Cristo. Mas também não há nenhuma passagem da Bíblia que não diz. Então não quero desconstruir isso. A Bíblia não diz que sim, nem diz que não. O que a Bíblia diz é de que haverá um tempo distinto. Agora, olha só, se eu fosse reconhecer uns, eu ficaria triste porque não reconheceria os meus amigos e irmãos que não estão lá. E aí o céu haveria tristeza e a alegria não seria plena. Então, eu não sei responder. Pode ser, como não pode. E vou dizer uma coisa para você, quando chegar lá no céu, não voltarei para te contar, tá bom? Fique em paz quanto a isso. Então, guarde isso no seu coração. Não é pecado nem acreditar que sim, nem acreditar que não. Não é? O que a Bíblia diz é de que os relacionamentos são distintos. Tanto que Jesus diz, não se dão em casamento porque são como anjos. E anjos adoram, anjos são felizes, anjos são plenos de alegrias, são cheios de graças. Então, entenda que vai ser diferente. É isso que a gente tem sobre o céu. O que mais? Não sei. Só chegando lá para a gente poder responder. E aí, quando a gente chegar lá, com certeza, você vai saber e eu vou saber. Algumas recomendações finais.
do nosso estudo. O que fazer com tudo isso que a gente tem conversado? Primeira coisa, ler, ouvir e guardar. Por quê? Porque há coisas que eu não entendo. E aí eu gosto do princípio de Maria, quando você lê nos evangelhos, e Maria via Jesus fazendo, ela não entendia. A Bíblia fala assim, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então, ouça, guarde, não fique especulando. Segundo lugar, santificação. E quando eu estou falando de santificação, eu estou falando de nos identificarmos cada vez mais com o Evangelho. Por quê? Porque esse tempo vai chegar. Esse tempo está próximo. E só os que pertencem estarão na presença de Deus. Então a santificação tem a ver com o pertencimento a Deus. Purificação é o que Apocalipse vai dizer, não é? Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, não é? Amar a vinda de Cristo. Eu preciso ansiar isso. Eu sei que a gente tem uma crise porque fala assim, olha, eu até quero que Jesus volte, mas ainda não. Esse ainda não é para dizer o seguinte, eu tenho medo, porque se ele vier, algumas coisas que eu planejei não estão ou não vão dar certo. E aí eu tenho medo de que eu vou entrar na eternidade frustrado porque os meus projetos aqui não deram certo. Aqueles que amam a vinda de Cristo já. Mas e os meus projetos? Não faz sentido ter projetos aqui se Cristo voltará, porque isso aqui acaba. Observe os sinais. Olhe o que a Bíblia fala. Esteja atento. Não viva como se a gente estivesse, como diz a canção, no mundo da lua. Observe o que está acontecendo. Edifique a sua teologia sobre um fundamento sólido, eterno. Não seja inconstante nas doutrinas. Há muitos crentes que estão ouvindo A, B e C, estão pipocando, como diz Paulo lá em Efésios, são inconstantes, são meninos na fé, instáveis espiritualmente, ok? Então, essas são algumas recomendações finais. A pergunta é, o que vamos fazer com elas? Então, quero terminar este bloco dessa exposição bem sintética, rápida do pensamento escatológico, voltando àquilo que a gente fez na primeira aula, para os que estavam aqui presencialmente viram, não é? Que diz assim, 3 desafios o estudo da escatologia traz para nós. Primeiro deles, santidade. O que tem a ver isso? Novamente, santidade tem a ver com esse pertencer a Deus, com esse fazer parte. Não estou falando de santidade dessa não pecar mais, de ser perfeito em todos os caminhos, mas eu estou falando de santidade de apropriar-me da graça que há em Cristo. Segundo, compromisso. O que eu quero dizer de compromisso? Ora, eu preciso estar comprometido com essa fé. Porque essa fé exige de mim um compromisso. Quando Deus fez um plano, Ele está comprometido. Isso tem a ver com fidelidade. Ele vai cumprir o plano. E eu também quero estar comprometido com esse plano. Terceiro lugar, isso aqui é bem legal, proclamação. A gente nunca pensa, mas o estudo da escatologia é um estudo, ou deveria ser, de natureza evangelística. Para eu proclamar. Para eu dizer de que isso aqui vai acabar. Qual é o nosso problema com o Covid, por exemplo? É a insegurança. Porque a gente começou a ficar com medo de que toda a nossa história vai acabar. E de fato vai. Então quando eu olho para frente e eu sei que as coisas estão destinadas a um fim, eu começo a proclamar a esperança. Porque o fim da história do universo, da Terra, não é o fim da história do indivíduo. O fim da história, da estrutura, do globo, não é o fim da história da pessoa, do ser que habita na presença de Deus. Então eu preciso proclamar isso. Lembra? 2 estados, céu e inferno. Eu preciso proclamar. Por quê? Porque esse é o meu negócio, proclamação. Então, fica aqui esses desafios para você.
E a partir da próxima aula, nós vamos fazer uma sinopse. Isto é, nós vamos fazer uma leitura rápida do livro de Apocalipse, dos seus conteúdos, o que diz A, B e C. Vamos voltar a alguns desses temas. Vamos falar um pouco sobre as alegrias do Apocalipse, alguns desafios que ele traz para a gente e ser edificados através de uma leitura tão preciosa como essa. Se você não leu Apocalipse ainda, quero fazer um desafio para você. Leia esta semana, não é? Ou leia pelo menos antes da próxima aula, antes de assisti-la, para que você entenda o que está acontecendo neste livro tão rico, tão cheio de significado, tão cheio de esperança e graça, ok? Muito bem. Que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe a sua vida e te anime à santidade, compromisso e proclamação. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esta conversa, por aquilo que temos falado, por aquilo que temos entendido e pelos desafios que isso nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.